Ótimo domingo. Um pouco mais de calor. Todos estão bem? Menos os São Paulinos. Deixa quieto, né? Fala disso não. Bom, hoje nós vamos expor a capítulo 8 de Romanos. Vamos orar. A gente vai descrever. Amém. Ó Eterno, obrigado, Senhor, pelo seu amor, pela sua graça. Obrigado por mais um domingo que acordamos, que respiramos. Obrigado pela sua misericórdia. Obrigado, Senhor Jesus, por ter feito por nós, que nós ainda não sabemos, Pai, do nosso seu livramento. Nossa, Jesus, dos recursos que tem nos dado, da vida, Pai. Oro, Senhor Jesus, para que o Senhor ilumine o que foi dito aqui, Pai Jesus. Coloque, Senhor Jesus, o chão para podermos pisar, Pai. Abra nossos olhos, abre nosso coração, Pai. Que não venha a ser palavras nossas, mas venha a ser de conhecimento seu e que podemos aplicá-lo, Pai. Eu desejo do meu coração, Pai. Tome conta. Amém. Bom, Romanos 8 é um capítulo muito complexo, muito grande e de muitas riquezas. Isso quer dizer que são várias interpretações, várias visões, vários tipos de leitura. Então, eu já vou começar pedindo, não limite Romanos 8 ao que eu vou falar aqui. Tem algumas orientações, explicações, algumas versões, algumas linhas teológicas, mas Romanos 8 é um dos livros, um dos capítulos mais assim nobres, vamos dizer assim. Em Romanos 8 tem o primeiro versículo que eu decorei na vida. Um dos versículos que mais tem em traseira de caminhão. Um dos versículos que mais tem em qualquer tipo de igreja. Todas as igrejas têm o que tem em Romanos 8. Então, é muito rico. Romanos 8 é muito rico, é muito forte. Ele abrange. Paulo, acho que estava inspirado, estava nesse dia. Então, ele começa. Eu separei em partes, Romanos 8. Vou tentar acelerar para a gente poder terminar hoje. Eu separei em partes para a gente poder entender. Então, ele vai falar muito sobre a ação, começar a falar sobre a ação do Espírito Santo na raça humana. Em Romanos 7, ele está falando do homem debaixo da lei, né? Até que ele fala o 7, o 25. Não, o 24. Ó miserável homem que sou, quem nos livrará desse corpo da morte? Aí ele vai no 25 e falava, graças a Deus, que não é por mim. Graças a Deus que é por meio de Jesus Cristo. Aí ele vai começar Romanos 8 já dando aquela declaração que todos conhecem. Ele completa, né, o versículo 25, 7 e 25, quando o homem está na lei, está desesperado, está naquela agonia. Então, Romanos 8 eu vou mais ler do que vou comentar, porque é muita anotação, então eu vou mais ler aqui o que eu anotei da interpretação do que vocês vão me ver falando com vocês. Então vai ser uma norma. Então, em Romanos 7, ele tem aquela agonia de estar debaixo da lei, de tentar fazer, não conseguir fazer, de falar, o bem que eu quero fazer não consigo, mas o mal eu faço. Ele está, aquilo dentro dele, lá corroendo dele, querendo entender, querendo falar que debaixo da lei ele não vai conseguir. E ele expõe isso, o Abner expôs muito bem, domingo passado. E no 25 ele já agradece a Deus dando uma resposta. Paulo tem muito disso, dele mesmo perguntar e ele mesmo responder. Dele fazer essa pergunta retórica. Então ele começa Romanos 8 dizendo assim, Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, Paulo já começa nesse versículo muito conhecido. Então, o portanto dele é referente ao 7:25. Apesar de tudo que aconteceu, agora que eu sei que é por meio de Cristo, não há condenação. Não existe condenação. A gente consegue ver que é uma declaração contrária a Romanos 7:24. E é uma boa nova. Se a gente for ler para o lado ao contrário,
não há condenação para um tipo de gente, para quem está em Cristo. Ainda coloca, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, tem uma condição. Ou seja, os que andam segundo a carne e não estão em Cristo, há uma condenação. Então a gente tem que ter esse jogo de, por um lado, não há condenação para os que estão em Cristo, quem não está em Cristo tem uma condenação vindo aí. No versículo 2 ele completa, porque a lei da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O que Paulo está falando assim, que a lei é como uma regra. Quando você está na lei da morte, a lei da vida, segundo a carne, o resultado disso vai ser invariavelmente uma coisa ruim. Paulo fala que vai ser a lei da morte. E para contrariar isso, ele vai falar também que o que me livrou da lei do pecado foi a lei do Espírito da vida. Então, aquele que anda segundo a carne tem o seu resultado que a lei, como nós já vimos, o salário do pecado é a morte. A lei de quem peca exageradamente, consciente, é a morte. Mas ao contrário também é a lei do Espírito da vida. Qual que é a ideia da lei do Espírito da vida? Por que Paulo não colocou a lei da vida? Por que o Espírito da vida? Porque a ideia da lei do Espírito da vida, ele está dando a ideia do que o Espírito da vida é aquele Espírito que ressuscitou a Cristo. Ele aponta para Cristo. O Espírito da vida não é um Espírito comum, aquele que quando nascemos Deus soprou na nossa narina. O Espírito da vida é aquele Espírito que levantou a Cristo, que ressuscitou a Cristo. O que Paulo quer dizer aqui, pelo que Cristo fez, agora você tem vida. Se você anda segundo Cristo, pelo que Cristo fez, ele tem vida. Qual é a garantia que eu tenho vida? Porque Cristo não está morto. Não há uma cova para Cristo. Né? Então, Cristo está vivo. Então, a garantia de que eu estando em Cristo vou ter vida, o que aconteceu com Cristo? Morreu e ressuscitou. Logo, os que estão em Cristo, venceram a morte como Cristo venceu a morte. Então ele faz esse paralelo e usa esse Espírito da vida. O versículo 3 diz assim: portanto, o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e como oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne. Paulo quer dizer que nós não conseguíamos cumprir a lei e Deus mandou o seu Filho. Aí ele vai colocar uma palavra aqui que é muito interessante. Um dos caras que eu mais admiro, que é o Martin Lloyd-Jones, ele faz essa mesma interpretação. Ele diz assim que Paulo está falando que Cristo veio em semelhança. Por que em semelhança? Por que ele usa essa palavra? A ideia é que o homem não consegue na lei resolver os seus problemas morais, não consegue na lei ser uma pessoa boa. Então, Deus fez isso por mim. Deus mandou Cristo no nosso lugar, condenando Cristo no pecado de carne. Em semelhança. Por que em semelhança? Porque Cristo, algumas ideologias acham que Cristo não vem em carne. Paulo, nesse versículo, já quebra isso, dizendo que Cristo era realmente um homem que tinha carne, que era como nós. Em semelhança porque ele era exatamente como nós, numa diferença. Não pecou. Não viu o pecado. Essa é a semelhança. Ele tinha fome, tinha desejo, tinha sede, andava, sentia sono, sentia dor, conversava, pisava na areia, ficava marca, entrava na água, se molhava. A semelhança de Cristo, quando andou na terra, de nós, é que ele não viu o pecado. Por isso que Paulo colocou essa em semelhança de carne, igual, idêntico de carne. Eu fiquei muito em dúvida, por que usou semelhança? Podia usar outra palavra? Aí você está a ideia de quase tudo, menos o pecado. Ele não conheceu o pecado. Não conheceu. Agora nós estamos entupidos dele. Então essa é a semelhança que Paulo fala, em semelhança de carne. Ele veio como uma pessoa como nós, passou o que passamos, foi morto em semelhança de carne, mas não conheceu o pecado.
E ele vai no verso 4 e diz: para que a justiça dele, da lei, fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para que o sacrifício de Deus nos salve da lei do pecado, o Espírito Santo transfere para nós o que Cristo fez, como já vemos numa aula anterior. Então, estamos, vamos dizer assim, Paulo está falando que estamos indo para um estágio final da raça humana, que quando você se converte, você volta a Cristo, você se torna uma nova pessoa, se torna um novo ser. Então, esse é o tipo de gente, é um novo tipo de raça, um novo tipo de pensamento, um novo tipo de pessoa, que ele vai cumprir segundo o Espírito, mas não segundo a carne. Paulo vai destrinchar isso mais para frente, a gente vai entender muito bem. Então ele fala que para que Cristo morresse na cruz, a justiça foi imputada em nós. Nós já aprendemos, Cristo morreu, levou nossos pecados, e a justiça dele foi imputada em nós. Por isso nós temos a garantia da vida eterna, a garantia do céu. Então, do 1 ao 4, Paulo deixa muito claro que não há condenação para o homem que está em Cristo, e o que ele fez, o que Cristo fez, é a garantia de termos a vida eterna, é a garantia para o cristão. Ele já contrapõe Romanos 7, 24. Quem vai me livrar da morte? Ele já fala, quem vai me livrar da morte é o Espírito da vida que Cristo fez, o Espírito da vida que Cristo conquistou na cruz, dele ter morrido e ter ressuscitado. Qual a garantia, Lucas, que Deus aceitou o sacrifício de Jesus? Ele ressuscitou. O Espírito que estava lá também está em nós, também a gente vai ver isso mais para frente, mas ele ressuscitou. Ele venceu a morte. A morte não bastou para matá-lo, para parar Jesus. Essa é a garantia que temos da ressurreição de Cristo. Que Paulo fala, esse é o Espírito da vida, que vocês têm a garantia. Se vocês estão em Cristo, semelhantemente, vocês não temerão a morte. Então ele deixa claro, do capítulo 1 ao 4, não há condenação. Isso é um motivo de alegria para os que estão em Cristo. Não há condenação, não tem o que aí para frente o que eu vou sofrer, porque eu estou em Cristo, porque a garantia nele me garantiu a vida. Aí Paulo vai começar no versículo 5, uma ideia de certeza da salvação e do perdão de Deus. Ele diz assim, porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Ele vai decorrendo. Portanto, porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Qual que é a ideia? Tem um pensamento muito popular que isso ficou mais claro na Bíblia de Scott Field, uma Bíblia muito antiga, que tinha uma doutrina antiga. Diz que na raça humana existem 3 categorias. O homem natural, que não é convertido. O homem convertido, mas é carnal, que ele só quer entrar no céu, não quer fazer nada que Deus quer, não quer nenhum prêmio, só quer entrar no céu, não quer o galardão, só quer entrar no céu. E tem o homem espiritual, o homem que pensa nas coisas do céu. Paulo quebra isso dizendo que só existe 2, o carnal e o espiritual. Não existe o crente convertido mais carnal. Existe o crente convertido, o espiritual. O homem natural sem Cristo é o homem carnal, diz assim, porque ele pensa das coisas da carne. Agora, uma pergunta que a gente pode fazer, e o que Paulo quer dizer com isso, quando ele fala assim, porque somos segundo a carne. Como que você vai saber se você é segundo a carne ou você é segundo o Espírito? Pense você aí. Como que você vai saber se você é segundo a carne? Paulo está narrando aqui, ele entendeu. Porque os são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne.
Como é que você vai saber? Tá claro. O que ocupa sua mente durante a semana? O que ocupa sua mente? O que ocupa seu pensamento? No que você pensa? No que você cogita? No que enche o seu coração? No que te dá alegria? No que te dá vontade? O que ocupa a sua mente durante a semana? Qual é o motivo? Aquilo que ocupa a sua mente vai dizer se você é guiado segundo a carne ou segundo o Espírito. Sua mente não tem vontade nenhuma, você não tem vontade nenhuma de ouvir louvor, de falar com Cristo, de ler a Bíblia, de evangelizar. Possivelmente você ainda é segundo a carne. Se durante a semana a sua mente é ocupada por coisas espirituais, por ajudar o próximo, por ouvir um louvor, por ler a Bíblia, por falar de Cristo com quem você vê, aí sim você é guiado segundo o Espírito. Está muito claro, irmãos? Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne. As coisas que ocupam a sua mente vai te falar se você é segundo a carne ou você é segundo o Espírito. É um teste muito fácil de saber. O que ocupa a sua mente durante a semana toda? O que você faz durante a semana toda? Você procura Netflix, redes sociais, vídeos, só trabalha, só estuda, só vive, não ocupa a mente com as coisas do céu? Provavelmente a sua mente, o seu coração está sendo guiado segundo a carne. Paulo fala que o mais importante é isso. O que ocupa a sua mente? O que a sua mente está pensando? O que ocupa ela? O que enche o coração? Se essas coisas são mais as coisas da terra do que as coisas do céu, provavelmente a mentalidade sua é uma mentalidade que é inimiga de Deus. Porquanto a mentalidade carnal, o 7, é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Uma pessoa que só pensa nas coisas da terra e não pensa nas coisas do céu, é muito provável que ela tenha muita dificuldade a ver Deus como um pai amoroso. Ela consegue ver Deus como um velhinho chato, que pede absurdos que eu não vou conseguir cumprir. Um velho rabugento que quer atrasar minha vida para me poder seguir teorias e regras que vai atrasar minha vida. Quem tem a mente carnal tem muita dificuldade em ver num Cristo Salvador. Tem muita dificuldade em ver de um pai amoroso, quem anda na carne. Por quê? Porque não é sujeito à lei de Deus. E nem de fato pode ser. Paulo fala que nem de fato pode ser. Paulo fala assim, nem se essa pessoa quisesse, só pensando nas coisas da carne, ela não vai conseguir entender a Deus, o sacrifício de Cristo. De fato, nem pode ser. Então, irmãos, uma aplicação, uma reflexão, como é que eu vou saber se eu sou segundo a carne ou se eu sou segundo o Espírito? Faz o teste. O que enche a sua mente durante a semana? Você pensa e repensa no que foi pregado domingo? Você tenta aplicar na sua vida? Ou o culto foi só um culto e bola para frente, domingo que vem tem mais? Isso é muito importante, isso é sério para nós. Você é segundo a carne ou segundo o Espírito? Paulo deixa claro, o que ocupa a sua mente? Aí ele vem no verso 9 e diz, mas, ele está fazendo o contraponto de quem anda segundo o Espírito. Vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Paulo está falando que a pessoa que anda na carne, que não pensa nas coisas do céu, não pensa em se reconciliar com Deus, não pensa em parar e pensar sobre as coisas que ela está fazendo desagrada a Deus, provavelmente
é um processo de essa pessoa não entendeu ainda o que foi o sacrifício de Cristo, não entendeu a grandiosidade do Evangelho, não entendeu. Paulo está falando aqui aos cristãos de Roma que se é que o Espírito de Deus habita em vós, se é que realmente você entendeu que eu estou falando sobre algo espiritual que não é algo difícil, mas é algo muito profundo, exige muito de você, exige uma mudança radical de você. Ele fala que se algum homem tem o Espírito de Deus, se algum homem não tem o Espírito de Deus, esse não é dele. Porque o Espírito de Deus vai fazer, o homem espiritual vai se agradar na lei de Deus, vai fazer o que Cristo fez. É mais ou menos ter a ideia de, tipo, o Espírito fala em mim e eu ando de acordo com o que ele fala. E esse de acordo com o que ele fala é o de acordo com o que Cristo fez, que é o de acordo com o que o Pai aprova. Se você não tem o Espírito de Deus, Paulo faz esse contrário, você vai fazer o contrário disso. Você não é de Deus, você é de alguma coisa, mas você não é de Deus. Você pode ser dono de si mesmo, ou amar alguma coisa na terra de si mesmo, que você fez como um Deus. Mas se você tem o Espírito de Deus, Paulo vai falar que você vai começar a ser moldado pelo que Cristo fez, pelo que Cristo pensou, pelo que Cristo agia. Ele afirma que Cristo é Deus e o Espírito de Deus aplica ou tem conformidade com o que Cristo fez. É como se a Trindade fosse não, é uma harmonia completa, perfeita. Se você tem o Espírito de Deus, você vai ter a mentalidade de Cristo, você vai ter o que Cristo pensou, o que Cristo agiu, as decisões que Cristo tomava. Por quê? Porque você é segundo o Espírito, não é guiado segundo a carne. Ele comenta no verso 10, e se Cristo está em nós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Paulo está falando aqui que o nosso corpo caminha para uma morte. Você cada dia está mais velho, cada dia está mais, vamos dizer assim, com dor para fazer alguns movimentos, né? Não consegue correr o que corria, não consegue subir a escada que subia mais tão rápido, não consegue fazer o que você fazia, é natural. Nós estamos caminhando para a morte, porém, o Espírito é vida. O nosso espírito está caminhando para a vida. É o contrário do corpo. Enquanto o corpo caminha para a morte, o espírito caminha para a vida. Por causa da justiça que Cristo aplicou em nós. Então, Paulo está falando assim, provavelmente Paulo estava... Martin Lloyd Jones disse que quando Paulo escreveu isso, ele estava diante do espelho, e estava vendo as suas entradas, a sua barba, a sua dificuldade de andar, de falar. O corpo caminha para a morte. Estamos cada vez mais velhos. Estamos com... Amém. Com pelo branco, com dificuldade de algumas pessoas de enxergar, começar a usar óculos, começar a pedir ajuda para algumas coisas, algumas dificuldades, algumas limitações físicas. Paulo fala assim, mas se Cristo está em vós, a sua alma está indo para a vida. Isso é tipo de você chorar no chão e glorificar. É inevitável, irmãos, estamos indo para uma direção, a morte do corpo aqui. Mas se você está em Cristo, é vida, velho. É eternidade. Já pensou você chegar para alguém e falar assim, eu tenho garantia que quando eu passar daqui, eu vou ter vida, porque eu já li o final da Bíblia e vi o lado que vai vencer. E eu estou desse lado. O final é vida. Isso é garantia. Só o cristianismo pode proporcionar isso. Só o que a justiça de Deus foi imputada em nós pode proporcionar isso. Você tem uma garantia de, eu estou morrendo, mas, rapaz, no final de tudo eu vou ter vida. No final de tudo...
andar em ruas de ouro, subir em cima de um querubim, pegar a fruta no cacho, andar no rio, conversar com as pessoas que eu admiro na Bíblia, puxar a barba de Deus. No fim é vida. Acredito que Paulo estava olhando no espelho e pensou nisso. Estou indo para a decadência, mas no fim é vida. O 11 diz assim: mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos. O mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, o Espírito fará novamente conosco. Esse Espírito não perde para a morte. Ele também habita em vós e fará a mesma coisa. O que Paulo está dizendo assim, que do mesmo jeito que Cristo morreu, quando Ele ressuscitou, o corpo dele ressuscitou. Que no céu não seremos espíritos vagando, que teremos um corpo. Que esse corpo, que nessa vida caminha para a morte, no céu teremos um novo corpo. Sem mancha, sem ferida, sem marca de algum acidente. Pessoas amputadas terão sua perna de novo, né? Isso para eles é incrível. Então, Paulo está falando que Ele vivificará os nossos corpos mortais pelo Espírito que habita em nós. Traz a ideia de, na vida, teremos um corpo sem limitações do que temos agora. Ele vem no verso 12. Portanto, irmãos, nós somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. No 13, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se através do Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Isso aqui é uma forma de testemunho do Espírito. Que nós não temos obrigação nenhuma com a carne. Nós não temos obrigação de fazer a vontade da carne. Nós que somos guiados pelo Espírito. Porque a carne transmite morte para nós. Paulo está falando assim, a carne, esse tempo presente, ela transmite morte. Inevitavelmente você caminha para a morte, mas o Espírito transmite vida. Paulo quer deixar claro que para você focar nas coisas espirituais, focar no Espírito, porque ele transmite vida. Não importa o que você faça, o quanto que você tenha de conhecimento acadêmico, o quanto que você tenha de riqueza, a carne vai transmitir morte. O fim vai ser a morte. Mas ele traz, porque todos os que são guiados pelo Espírito, todos que estão com a mente no Espírito, aí sim, ele vai trazer vida. Portanto, todos os que são, no 14, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. É a primeira vez que Paulo traz o termo filho de Deus. Esse conceito dá uma ideia de filiação, não só de salvação. É de como você entender que quando você anda segundo o Espírito, você tem uma ideia de ver Deus como Pai. Você tem a ideia de olhar frente a frente a Deus e entender que Ele é Pai. Dá uma ideia de sou guiado de acordo com os atos do meu Pai. Quando você vê uma criança muito nova fazendo alguma coisa fora do comum, alguma coisa que ela aprendeu, provavelmente ela aprendeu com os pais. Provavelmente o pai ensinou ela. Provavelmente a mãe ensinou ela. Então, o que Paulo está falando aqui, que agora todas as pessoas que são guiadas pelo Espírito têm as mesmas características que o pai dela. Provavelmente um filho tem uma mesma pinta que o pai tem. Tem o mesmo costume que o pai tem. Meu pai tem o costume de assistir televisão e ficar mudando de canal e não assistir nada. Eu faço a mesma coisa. Então, as manias do pai que tem no filho. Os costumes do pai que tem no filho. O modo de andar, o modo de pensar, o modo de mexer a mão, o modo de sorrir, o modo de tratar as pessoas. Paulo está falando, agora que vocês são guiados por Espírito, vocês são filhos de Deus. Vocês têm a mania que o seu pai tem.
Todas as características que seu pai tem, tudo que o seu pai faz, vocês também têm, porque agora vocês são filhos de Deus. A Bíblia deixa muito claro que Deus é amor, então provavelmente essa pessoa vai transmitir amor, vai ter as características de Deus. E esse é um versículo muito, muito forte, porque ele diz que todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Ele não diz que todas as pessoas são filhos de Deus. Ponto de atenção. Não são todos que são filhos de Deus. Eu nunca fui para a igreja, nunca me converti, nunca me batizei, não desejei Jesus como o único suficiente Salvador e sou filho de Deus. Segundo a teologia do apóstolo Paulo, não. Segundo Romanos 8:14, não. Só são filhos de Deus os que são guiados pelo Espírito de Deus. Não tem como você não ter as manias do seu pai e querer ser como seu pai. Deixa eu correr. 15. Porque não recebestes um espírito de servidão, para novamente temerdes, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual chamas Abba Pai. Paulo dá essa confirmação. Ele dá a ideia de que um escravo tem medo do seu dono, mas um filho não tem medo do seu pai. O filho ama o seu pai. Traz a ideia. Como é que você vê a Deus, irmãos? Você o vê como o pai? Um pai amoroso? Um pai que ama? Ou você vê só como um dono rígido? No 16. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. A ideia de um testemunho interno, a ideia de uma ideia de que Deus fala internamente com você, não precisa de um intermediador, não precisa falar com o irmão para o irmão falar com você. Paulo está falando assim, o Pai de vocês fala diretamente com vocês do Espírito de vocês. Ele usa o Espírito de vocês como um canal de comunicação. Ele te mostra os fatos, te mostra a certeza, te mostra internamente que você é filho de Deus. Tem dois métodos, um método indireto e um método direto. Um método indireto quando você compara a vida com os ensinamentos da Bíblia. O que as pessoas da Bíblia fizeram, eu também fiz, eu também faço e vou fazer de acordo. E o modo direto é o 16, quando o Espírito fala diretamente ao seu ouvido. Qual que é a ideia? É a ideia de um momento mais difícil da sua vida, que você não tem esperança, que você não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, e vem aquela voz no seu ouvido e fala assim, você é meu. Eu te ajudo. Faz assim, faz desse jeito, faz daquele jeito. Invariavelmente, irmãos, você, independente do tipo de entendimento que você teve, você já ouviu na sua mente uma voz falando, vai ser desse jeito. Eu te ajudo aqui, eu te ajudo ali, você é meu. Ele usa o seu espírito como canal de comunicação. O 17. E se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos. Ele traz a ideia de que quando você vê Cristo como Pai, Deus como um Pai, automaticamente você vira herdeiro de uma herança, de um lugar. Então, ele dá a ideia de que, como Cristo sofreu, ele vai falar no versículo 18, porque eu considero que os sofrimentos desse tempo presente não são dignos de ser comparados à glória que há de vir e há de ser revelada a nós. Ele dá a ideia de que, como Cristo sofreu aqui na terra, e foi glorificado, e foi santificado, e teve uma herança, está à direita de Deus Pai, assim nós também sofremos aqui e vamos ter uma herança, vamos ter um lugar. Esse versículo aqui, o 18, porque eu considero que os sofrimentos desse tempo presente não são dignos de ser comparados, é uma ideia de um pensamento de que o que eu tenho para receber é muito maior do que essa dificuldade que eu estou enfrentando. O que eu tenho para receber de Cristo não se compara. Paulo usou um verbo muito correto. Não se compara as coisas, as dificuldades que eu passo aqui, Cristo também passou, a dificuldade que eu passo aqui, nem se compara às coisas que eu vou receber do céu.
de você entender o quão grande é essa herança, o quão grande é essa vitória que está no fim. O 19, porque a ardente expectativa da criatura, ou da criação, espera pela manifestação dos filhos de Deus. Essa ideia de que tanto a natureza revela que existe um Deus, a natureza revela que existe um Deus, das coisas criadas, das árvores, das montanhas, dos rios, dos animais. Nós também temos que revelar que existe um Deus. E somente em nós, somente o homem consegue revelar como que era Cristo. A natureza não consegue. Por quê? Porque a natureza não ama, não cuida, não faz o que Cristo fez, em caráter pessoal, assim estou dizendo. Cristo curava, Cristo amava, Cristo aconselhava. Isso nós temos que fazer. A natureza revela que existe um Deus. Mas na revelação das atitudes de Cristo, isso cabe a nós. E só o homem consegue fazer. Só o homem pode fazer. De ter identidade, de que, como Cristo fazia, o que Cristo faz perante nós. Nós, vamos dizer, somos ferramentas de Cristo nessa terra, para levar o que Ele fazia. Então, a interpretação de Martin Lloyd-Jones, para mim, tem várias interpretações desse versículo, mas eu acho que a mais correta e mais simples, a natureza revela sim que existe um Deus, mas nós também temos que levantar e revelar também que existe Deus. E nós conseguimos isso mediante a semelhança com Cristo. No 20, porque a criatura ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa do que a sujou em esperança. Porque a própria criatura, ou criação, também será libertada da servidão da corrupção, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Porque nós sabemos que toda a criação geme e unissom sobre dores de parto até agora. Paulo está dizendo que com o pecado afetou tudo, afetou o ser humano e afetou também a criação. Por isso que você vê terremotos gigantes, maremotos gigantes, alguns tipos de doenças, alguns tipos de epidemia, tudo afetou. O pecado afetou a criação em tudo. Ele diz lá em Gênesis, na maldita terra, daquela repreensão em Adão. Então a ideia de que tudo afetou. Então essas anomalias da natureza é como se a natureza gemesse em dores de parto, dizendo que está chegando o dia. Vai chegar a hora que o pecado não vai afetar mais. É o novo céu e a nova terra. A ideia de a natureza geme, assim como o pecado a afetou, o pecado a alterou, por essa volta de Cristo, para o novo céu e nova terra. Algo sem anomalias, sem alterações, algo tudo novo, como era no jardim. O 23. E não só ela, mas nós mesmos também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos. Paulo fala que, não por ser cristão, nós não estamos imunes a também gemer, a também querer essa volta de Cristo. Dos bem-aventurados, os mansos que herdarão a terra. Nós não estamos imunes a também ter esse sofrimento, de também, em alguns momentos da nossa vida, falar: Jesus volta logo, Jesus vem logo, Maranata logo. Nós não estamos imunes. Também nós vamos ter esse sentimento. Não só a terra, Paulo fala, mas também nós gememos em nós mesmos. 24. Porque somos salvos em esperança, mas a esperança que se vê não é esperança. Porque como pois esperar o que um homem vê? Paulo está falando que essa esperança de um lugar que você não sabe como é. De esperança de ter algo muito além do que pensamos. Como você espera de algo que você vê? Se você está vendo, você não espera, você já está vendo. Paulo está falando que o que vai vir, essa esperança que nós esperamos de algo que vai vir, algo que vai se concretizar, algo que vai acontecer, é algo de falar de
sem sentimentos, sem limitações, sem sofrimentos, algo ilimitado, algo 100%, a barrinha toda carregada, sem ideia de não posso fazer isso porque tenho esse problema, porque tenho essa dificuldade, de algo que, olha, o Albert já disse que tem muitas coisas que a Bíblia não faz questão de responder, mas eu, como um bom calvinista, queria que houvesse na Bíblia um cara que descrevesse o céu literalmente. Talvez daria mais esperanças. O céu vai ser disso, literalmente. Sim, sem nenhuma ideia de caráter cortado, sem nenhuma ideia de limitação cortada. Apocalipse fala de algumas ideias do céu, mas eu queria detalhes, sabe? O vão da porta ser de ouro, a porta abre para frente, abre para trás, vai ter fila para comer, não vai ter, entendeu? Qual vai ser meu quarto, vou ficar do lado de qual apóstolo, entendeu? Queria ter essa ideia, entendeu? Vou ficar em qual andar, vai ser prédio, vai ser casa, vai ser germinado, qual que vai ser? Vai ser cama, vou ter asa, não vou ter asa, vou saber nadar, entendeu? A ideia é de eu saber tudo, 100%, para chegar lá já ter o manual já impresso, entendeu? Mas não é isso que a Bíblia fala, então vamos esperar, em esperança, como Paulo diz. O 25, mas se esperarmos o que não vemos, então com paciência, se esperamos o que não vemos, então com paciência o aguardamos. Paulo está falando assim, Lucas, espera com paciência, velho, dá uma segurada. Paciência, vai chegar o dia. No 26, semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar, como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. A ideia aqui é que nem sempre, ou quase sempre, você não ora por aquilo que você precisa. Calvino faz uma declaração dizendo assim, na oração somos como cegos quando oramos a Deus, pois ao sentir nossos problemas ficamos confusos, sem saber diferenciar o que é bom, o que é mal, o que é proveitoso, o que não é. Ele nos ajuda a orar do modo correto, pedindo aquilo que é prioridade nas nossas vidas. Esse versículo tem a ideia de, tipo assim, não sabemos orar como convém. Qual que é a ideia? Então, sempre orei errado? Não. Que às vezes aquilo que você está pedindo não é a prioridade para a sua vida naquele momento. Não é a prioridade. Então, temos aqui a ideia de a intercessão que que o Espírito Santo faz. Ele diz assim, não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós como gemidos que não podem ser proferidos. A ideia de Paulo está dando a ideia de tipo aquela criança que não sabe o que falar, mas chega perto da mãe e puxa a mãe. A mãe vê, ela sabe o que a criança quer, mesmo a criança não falando uma palavra. A ideia desses gemidos é que você não sabe o que falar, o Espírito Santo fala, opa, ele precisa disso. Vou levar isso em oração. Aquele momento, não sei se você já teve, eu já tive muitos momentos de a sua oração ser só um choro, ser só um grito, ser só um socorro. Esses gemidos inexprimidos você não tem o que falar, não consegue o que falar, não sabe o que falar, o Espírito já detecta isso e leva isso ao céu. Temos aqui um mistério. Como que a Trindade existe e o Espírito intercede por nós, sendo que é uma mente só? A ideia é que a ideia de salvação do homem, na salvação do homem, a Trindade meio que se organizou. Ela se organizou para entender esse Espírito intercede por nós. Se Deus e o Espírito somos um só, por que o Espírito vai falar para Deus o que ele já sabe? É uma pergunta muito comum. Então, no conceito de salvação, a Trindade se organizou. Deus Pai planejou a salvação do homem. Cristo encarnou e executou a salvação do homem. E o Espírito aplica a ideia do plano da salvação. Ele exerce o plano da salvação,
te ajudando. E esse ajudar está no pacote base, levar as suas orações, vamos dizer assim, vou usar um termo chulo, mas é o termo correto, as suas orações erradas, idiotas, insignificantes, traduzi-las e levar a maneira correta a Deus. Então o Espírito está aplicando o plano da salvação. Quando fala que o Espírito intercede por nós, ele está aplicando o plano da salvação. No plano da salvação, vamos falar de novo, Deus planejou, o Filho executou e o Espírito aplica em nós, nos ajudando. Ficou claro? Entendeu? Então, eu também tinha muita dúvida disso. Uma trindade, um já sabe o que o outro pensa e ele tem que falar. O projeto do plano da salvação do homem tem que ser feito assim. O Espírito aplica em nós esse plano da salvação. Esses gemidos também são como estímulos que o Espírito Santo provoca em nós. Estímulos. Provoca em nós, porque muitas expressões que nós temos, de formas formais ou não é o que Deus quer para você naquela hora. Um exemplo, eu quero muito um sítio, um exemplo. Mas eu não sei capinar, não sei fazer cerca, não sei construir, não sei plantar, não sei colher. Para que Deus vai te dar um sítio agora? Entendeu? Então, essa ideia de tipo assim, eu quero algo que se Deus te dá, Ele vai te matar. Então Ele não te dá. Ele te dá aquilo que você precisa. Estou muito atrasado. Amém. No 27. E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, porque ele faz intercessão pelos santos, segundo a vontade de Deus. Paulo está falando o que a gente falou assim, o que ele leva até Deus e o que ele traz a você é o da vontade de Deus. Tem que ser da vontade de Deus, a sua oração tem que ser da vontade de Deus. Então uma boa oração que você faz é fazer um pedido e terminar com a frase assim, se for da sua vontade. Uma boa oração. Se for da sua vontade, Deus, comece ou termine com isso. Se for da sua vontade. Aí vem o versículo 28. Esse aqui é muito conhecido, todo mundo conhece, mas a gente aplicou só uma parte dele. E sabemos que todas as coisas que contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito, para quem Ele conheceu antes, e Ele também os predestinou para que ser conformes à imagem do seu Filho, para que Ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Além disso, os que Ele predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Esses versículos aqui, eles formam linhas teológicas muito diferentes, a gente não vai chegar a falar sobre elas, mas tem muitas interpretações, é a parte mais difícil do capítulo 8, a parte mais difícil, que algumas pessoas falam, não, mas se ele predestinou, ele já sabia, mas ele glorificou. Paulo usou o termo no presente, Paulo usou o termo que já aconteceu. A gente tem que começar a entender que o bem, o que eu anotei aqui, o bem não é um final feliz, tudo contribui para o bem. Não uma ideia de um final feliz. O que é esse bem, Lucas? Tudo contribui para o bem, tudo contribui para você estar em conformidade. Fala de novo. Tudo contribui para você estar em conformidade com a imagem de Cristo. Traduzindo, tudo contribui para você estar parecido com Cristo, para você ser parecido com Cristo. Tudo contribui para o bem. Não é acontecer algo bom no final de uma caminhada, de uma ideia. Tudo contribui para você ser parecido com Cristo. Paulo quer trazer essa imagem. Como eu vou aplicar, Lucas? O sofrimento é um exemplo. O sofrimento, ao primeiro ponto, você vai entender, eu não quero sofrimento.
Mas o sofrimento contribui para forjar você a ser parecido com Cristo. A ideia é que Paulo está falando isso. Tudo contribui para o bem, tudo que você está passando contribui para você ser igual a Cristo. Essa é a ideia que Paulo está falando. E eu não estou sozinho nessa interpretação. John Stott, um grande pregador, Martin Lloyd Jones, John Wesley, todos têm essa mesma interpretação. Não estou sozinho nisso. Tudo contribui para o bem. Tudo que você faz, as dificuldades do seu dia a dia, as suas dificuldades, as suas limitações, tudo contribui para você ser parecido com Cristo. Essa é a ideia. Então, também tem ao contrário. Os que não são de Cristo, tudo contribui para que essas pessoas sejam menos parecidas com Cristo. Tem o inverso. Se você não é guiado pelo Espírito, tudo contribui para você se afundar mais. Para você ficar mais longe de Cristo. Tem as duas partes. Não é só o lado bom que Paulo traz. Tudo contribui para você chegar mais perto de Cristo. Tudo contribui para você ser mais igual a Cristo. Mas também, se você não está em Cristo, tudo contribui para você fazer coisa errada. Tudo contribui para você ficar mais longe, para você ficar mais na lama. Tem os dois lados. Aqui a ideia uma das coisas que mais tem dificuldade do pessoal entender é o verso 29, para que ele conheceu antes, eles também predestinou. Irmãos, o verbo conhecer aqui é o verbo iadá, que significa conhecer íntimo, o contato íntimo, ser íntimo. Então, Paulo está falando aqui que ele conheceu antes, ele também os predestinou para ser conforme a sua imagem. Quando ele te conheceu o íntimo, ele fez conforme a sua imagem. Eu tenho alguns exemplos aqui do verbo conhecer, em uma aplicação diferente. Gênesis 18, 19, tem esse mesmo verbo conhecer, na tradução de Adá, que tem uma aplicação diferente. Eu vou ler para vocês. Os descendentes, vou ler do 17. Aí o Senhor Deus disse a si mesmo: não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer, e os seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa por meio dele. E eu abençoei todas as nações da terra. Eu os conheci para que ele mande os filhos e os seus descendentes obedeçam o meu ensinamento. O verbo conhecer aqui está a ideia de teve uma aproximação íntima. Vou dar um outro exemplo. Mateus 1, 24 e 25. Esse aqui é muito claro, é o nascimento de Jesus. Mateus 1, 24 e 25. Diz assim, a minha tradução está como conheceu. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém, não conheceu ela até a criança nasceu. Esse conheceu aqui está a ideia de não teve relações íntimas. É o mesmo verbo conheceu, mesmo iadá, que Paulo usa no verso 29. Quando ele o conheceu, quando ele te viu intimamente, o que ele fez? Ele te colocou como a conformidade do seu filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre o mundo. Qual que é a ideia? De que quando Cristo ressuscitou, ele gerou uma nova raça, e ele foi o primogênito. Como Adão foi o primogênito de uma raça caída, Cristo é o primogênito de um novo tipo de gente. E quando Cristo o conheceu intimamente, quando ele viu você intimamente, ele fez isso e tornou você a conformidade da imagem do Filho dele. Então, o conheceu aqui tem a ideia de ser algo íntimo, um conhecimento íntimo, um passo a passo, um tete a tete, uma conversa íntima, saber detalhes da pessoa. Esse não conheceu aqui não é uma presciência que Deus viu antes e falou assim, ele vai ser desse jeito aqui. Deus sabe disso. Mas esse conheceu é aqui, ele viu que no intimamente você era desse jeito e assim ele te fez a imagem do Filho. Essa é a ideia. Essa é um tipo de interpretação. No meu modo de ver, é a interpretação mais simples. Tem outros tipos de interpretação, Lucas? Tem. Por isso que eu falei no começo, não limitem a Romanos 8 ao que eu vou falar aqui, porque é um livro muito rico.
muito cheio de detalhes. No verso 31 ele diz: o que diremos então dessas coisas? Que coisas? Nos versos anteriores, que Cristo, ao conhecer intimamente, Ele te chamou, te justificou e te glorificou. Paulo está usando o verbo no que foi já executado. É a ideia de que o Haber falou, já e ainda não. Já fui justificado, já fui glorificado, já e ainda não. Nosso pensamento de ser puro, de ser uma santificação, já fui, mas ainda não. Mas ainda vai acontecer no céu. Então, mediante ao que Cristo fez com nós, quando nos conheceu intimamente, o verbo iadá aplicado aqui, nos justificou, nos fez a imagem do Filho e também nos glorificou. Aí Paulo vai começar a deixar um sorriso melhor nos nossos corações. Ele diz assim: o que diremos então dessas coisas? Esse é o versículo que eu primeiro decorei na vida. Acredito que muitos aqui. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é muito conhecido. Então Paulo fala, de acordo com o que Cristo fez com você, te conheceu intimamente, te justificou, te chamou, te glorificou. Paulo usa esse termo. O que diremos então? Se Deus é por nós, e aí? Quem vai ser contra nós? Mediante a você ser justificado, ser amado, ser chamado e ser glorificado. Aí ele diz, no verso 32, aquele que não poupou seu filho, isso também é um versículo muito conhecido, mas entregou por todos nós, como não dará gratuitamente também com ele todas essas coisas? O que Paulo está dizendo assim, ó, se o mais difícil ele já fez, o mais fácil é como você ganhar um PlayStation 5 de um tio seu. Um PlayStation 5, quanto custava o PlayStation 5? 5 mil, 4 mil. Um PlayStation 5 é como você ganhar uma casa e falar assim, para essa pessoa que deu a chave, que deu a casa, será que eu posso ganhar de você também um chaveiro? É como você ganhar um PlayStation 5 e falar assim, será que eu posso ganhar também de você um filtro de energia? A coisa mais difícil ele já fez, as coisas mais fáceis. Paulo vai usar esse termo assim, aquele que entregou seu próprio filho. Essa é uma coisa difícil, entregar seu próprio filho. Nos dando gratuitamente, também ele não te dará outras coisas? Só pensa nisso, irmão. De toda a dificuldade que estamos passando, se Deus deu o Filho dele, é difícil Deus te dar uma promoção? Te dar uma roupa nova? Te dar um marido? Te dar uma faculdade? Vamos ser racionais. Vamos ser éticos. Se a coisa mais difícil, ele já te deu, no exemplo que eu dei, ele já te deu uma casa, um lugar para morar. Ele não vai te dar um quadrinho para você pendurar na parede? Não vai te dar uma cortina para você pôr na sala? A coisa mais difícil ele deu, entregou seu filho gratuitamente por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com ele todas essas coisas? Paulo está falando assim, ó, o que você pedir e for em conformidade de Deus é ilimitado. O que você pedir e tiver no plano de Deus na sua vida é para o seu bem, é para você ser a imagem de Deus, é ilimitado. É o cartão black do seu pai, ilimitado. É o cartão black do pastor Wilson, ilimitado. Amém, irmão? Amém. No 33. É black, né? Tá vendo? Ó a revelação, irmão. No 33 ele diz aqui, ó. Quem acusará alguma coisa aos escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica.
Paulo está fazendo também uma pergunta retórica. Mediante todas essas coisas que nós estamos falando agora, que Deus nos dá, o que Ele nos fez, quem acusará alguma coisa aos escolhidos de Deus? Não existe um modo de pensar que não vai haver acusação. Vai haver acusação. Pessoas vão te acusar. Tem coisa errada que fazemos? Tem. A razão pelo qual Deus é que justifica, e a ideia de que os pecados que fazemos, os acidentes, vou dizer assim, e Deus já levou na cruz, é a ideia de tipo uma pessoa ir até a Deus e começar a falar mal da Bia. Aí Deus fala assim: você está falando mal da Bia? Mas essas coisas que ela fez, Cristo já pagou. Que acusação é essa? Não, mas ela por um acidente xingou o cara. Cristo já pagou os pecados. Quem vai acusar? Você vai levar a Cristo, o cara que te defende, uma acusação? Paulo está falando assim: quem acusará alguma coisa aos escolhidos de Deus? Por que Paulo fala o termo os escolhidos de Deus? Que não tem como você acusar a um juiz, você levar acusações de um juiz, de um cara que já está justificado. Ele já justificou. Eu acabei de dar justificação. Você quer acusar do quê? Está justificado. Ele justificou. E essa pergunta retórica continua: e quem o condenará? Cristo é quem morreu, sim, e foi citado, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Paulo vai falar assim que a condenação não existe já no versículo 1 lá. Nenhuma condenação há. Quem vai condenar? Não há condenação. Paulo deixa claro. É Cristo sim que foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus. A condenação ela barra no ponto que a nossa condenação é livre, não mediante aos nossos atos, mas mediante ao que Cristo ressuscitou e levantou. Não há condenação porque você é uma pessoa boa, não. Não há condenação porque Cristo cumpriu a lei, morreu e ressuscitou. Não é baseado em um bom advogado, uma boa pessoa. É baseado na obra que Cristo fez na cruz. Essa condenação cai por isso. Quem vai te condenar à morte? Se o cara que você ama, que você crê, venceu essa tal da morte. Não há condenação. Versículo 1, não há condenação. E Paulo volta: quem condenará? É Cristo sim que morreu e foi citado. E ele ainda dá uma informação importante para nós: está à direita de Deus e também intercede por nós. Paulo dá a ideia de que ao ressuscitar, ao vencer a morte, Cristo voltou e não tomou uma posição comum no céu. Paulo fala que Cristo, ao descer na terra, se fez carne e voltar, ele não voltou e foi mais uma pessoa comum no céu. Ele está à direita de Deus. É autoridade, isso implica autoridade. Estar à direita do rei antigamente era autoridade, era a mão do rei. É uma pessoa que mandava assim como o rei, tinha autoridade assim como o rei. Aí ele começa no versículo 35 fazendo uma lista, que é uma música que eu gosto muito, que é um pedido meu para o pastor, para ele voltar a cantar. Amém? Que ele começa dizendo assim: quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele começa a fazer uma lista de coisas que eram provenientes da época dele, as dificuldades da época dele. Será tribulação? Será angústia? Perseguição? Ou a fome? Ou despir? Ou a nudez? Ou perigo? Ou a espada? Quem vai me separar desse Deus que me justificou, me glorificou? É isso.
Aí, irmãos, ele começa para mim o ápice do capítulo 8, que é de você sentar e chorar e dar glória a Deus e falar mistério, como diz o pentecostal. E ele começa a falar assim, 36. Não, mito, irmãos, desculpa. No 36 ele continua. Como está escrito, porque por causa de ti somos mortos todo dia, na angústia, levados ao matedouro como ovelhas. Ele faz uma referência aqui do Salmo 44, 22. Também tem essa ideia de que essa é uma dificuldade também naqueles tempos. Você está em Cristo, você vai ter um X das suas costas, que talvez você vai ser marcado, que você vai ser contra um sistema desse mundo. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, através daquele que nos amou. Ele diz que a partir, mediante ou independentemente dessas dificuldades, Cristo venceu isso e eu sou mais que vencedor. Qual que é a ideia do que é mais que vencedor? É não você passar essas coisas e falar assim, mano, passei e não quero mais que aconteça isso. É você ser mais que vencedor, é você passar e falar, pode mandar mais, porque o meu Redentor vive e eu sei em quem eu confio. Pode vir. Eu sei onde está a minha fé, não é baseada em mim. Não é um chão mole que eu piso. Eu sou mais que vencedor porque eu aguento mais. Aí, ele começa o 38, que é o que eu digo o meu ápice da glória, que Paulo acho que escreveu isso pulando. Paulo escreveu isso correndo. Paulo escreveu isso beijando alguém, abraçando alguém. Ele disse, porque eu estou convencido, presta atenção, irmãos, agora, que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestade, nem coisas do presente, nem coisas do futuro, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de separar do amor de Deus que está em Cristo, nosso Jesus, nosso Senhor. Ele termina com essa frase que para mim é uma frase que tu tem que falar todo dia. Vou ler de novo, irmãos, me desculpa. Pois estou bem certo, estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem coisa de agora, nem coisa do futuro, nem altura, profundidade, nem alguma outra pessoa, nem alguma outra criatura será capaz de me separar do amor de Cristo que está em Jesus nosso Senhor. Ele termina o capítulo 8 de Romanos dando essa declaração e fala assim, ó, pode vir o que for, o meu amor em Cristo, ou o amor de Cristo em mim é maior do que isso. O amor de Cristo em mim é maior do que isso. Ou Paulo falou isso pulando, ou falou batendo no peito, ou falou rasgando as vestes, como antigamente é. Ele termina de forma sublime, de forma incrível, de forma exata. Martin Lloyd-Jones diz que isso era para estar escrito em todo o começo de livro que fala sobre a psicologia humana. Eu estou bem certo. Nada vai me separar do amor de Deus. Nada vai me separar, porque Ele me amou antes de me conhecer. Nada vai me separar. E ele termina o Romanos 8 dizendo, que também é um louvor também, e também gosto muito. E ele deixa claro, a certeza de uma pessoa guiada por Espírito, ela vai declarar isso. Ela vai declarar isso porque ela entendeu que ela foi chamada, justificada e glorificada. Amém? Então, irmãos, concluímos Romanos 8. Quero deixar claro de novo, não se limitem, Romanos 8, pelo que eu falei aqui. É muito rico, tem muita interpretação, mas eu vi por bem que é a interpretação mais fácil e mais clara para a gente entender. Amém? Uma sessão rápida de perguntas, se alguém quiser. Amém? Pode falar.
Irmão, a gente viu que tem o viver segundo a carne e segundo o Espírito. Agora, é possível eu ser templo do Espírito Santo. Aceitei Jesus, sou templo do Espírito. E não haver manifestação do Espírito? Eu não dar frutos, eu não manifestar o Espírito Santo? É possível você ver um pé de maçã não ter maçã? Não. Quando você tem o Espírito de Deus, invariavelmente você vai dar manifestação do Espírito de Deus. Mas é o que nós falamos. O que ocupa a sua mente? Se você tem a mente ocupada só as coisas da terra, isso vai prevalecer. Se você tem ocupado a sua mente do Espírito, isso vai prevalecer. Então, se você tem o Espírito de Deus, invariavelmente você vai dar fruto, daquele fruto lá. Perdão, irmãozinho, engoli errado. Você vai começar a dar fruto do Espírito de Deus, que é a paciência, o domínio próprio, a alegria, a bondade. Então, o meu modo de ver é que é impossível uma laranjeira não dar laranja. É impossível quem tem o Espírito de Deus não manifestar as coisas de Deus. Repito, aí vai do que Paulo falou. O que ocupa a sua mente? Se a sua mente é ocupada com coisas da carne, você vai manifestar coisas da carne. Se sua mente é enchida por coisas do Espírito, é coisa do Espírito que vai manifestar. Ficou claro? Mais alguém? Pastor? Falar alguma coisa? Não? Amém. Então é isso, irmãos. Eu me estendi um pouco, mas Romanos 8 é muito extenso, é muita interpretação, é muito rico. Então, repito, leiam e releiam em casa, porque tem muitas interpretações. Tem esse final que é estrondoso, que abala o coração de quem ama a Deus. Então, leiam e releiam, busquem ideias, busquem pensamentos. Tenham dúvidas, traga até nós, traga seus pastores, porque Romanos 8 é muito rico. É a metade do livro, vai até o 16, é a metade. Então, Paulo faz essa declaração dando a certeza de salvação. Não se limitem ao que eu falei, porque é muito rico, é muito nobre. Amém? Vamos orar. Amém.